Vamos lá para a primeira parte da legislação de trânsito. Hoje todo mundo sabe que até para você arrumar um emprego, a legislação de trânsito é importantíssima, né? Graças à legislação de trânsito, você abre portas de emprego. Por que, professor, você está falando isso? Por exemplo, o cara vai trabalhar vendendo, o empregador quer que o cara tenha carteira de habilitação. Por incrível que pareça, o empregador quer que ele tenha carteira de habilitação. Beleza? Entende-se que o cara que tem carteira de habilitação é um cara que ele vai ter disciplina, ele fez o exame médico, ele fez o psicoteste, é um cara que não vai atrasar nos horários, porque a autoescola, se a gente atrasa, a gente perde a aula. Então, o que acontece? São coisas que a gente tem a disciplina e o cara vai arrumar um emprego. Como você já tem a disciplina, é mais prático, entendeu? É mais fácil arrumar um emprego. É bem certo isso aí. Beleza? Tá aí meu WhatsApp. Querendo que eu mande materiais, qualquer coisa, pode mandar aí, que eu vou estar mandando para vocês. Beleza? 24 horas à disposição de vocês. Esse é meu papel. Quando eu estiver aqui no Autoescola Brasil, a gente vai estar passando para vocês. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente passa nessa prova do Detran, Marivaldo? Me diga aí. Como que a gente passa nessa prova do Detran? Gente, a gente passa fazendo simulados. Beleza? Todo dia cria o hábito de fazer um simulado. Beleza? Faz simulado. Todo dia você deve fazer um simulado. A partir do momento que você fizer simulados todos os dias, o que, vai acontecer? A sua mente, o seu cérebro já vai estar apto para fazer a sua prova, entendeu? Então, o que acontece? Você fazendo simulados todos os dias, você acaba se aperfeiçoando. Chega lá na hora da prova, você não vai ter dificuldade. Então, todo dia pratique simulados. Nos Detrans, que são 27 Detrans, tem uns 7 ou 8 que você tem. Eu gosto muito do simulado do Rio de Janeiro. Gosto muito do simulado de lá. Beleza? Então, vai fazendo simulados, praticando simulados, que aí chegar na hora da prova, você não vai ter muita dificuldade e vai conseguir, né, alcançar o seu objetivo principal, que é tirar a carteira de habilitação. Beleza? Hoje, demora em torno de uns 3 a 4 meses para você tirar a sua carteira de habilitação. Então, acredito que em 3 e 4 meses você vai estar com a sua carteira de habilitação. Falar um pouquinho da origem do trânsito, né? Então, uma das vias mais antigas está na Rússia, né? Tem 3.000 quilômetros. Foram construídas pelo exército romano, né? Que liga a Bélgica à Rússia. O que se tem registro, né? Registro do primeiro veículo, 1478. 1771 foi construído o primeiro veículo a vapor. Em 1836 foi feita a primeira lei de trânsito, chamada Lei da Bandeira Vermelha. Ficava uma pessoa segurando a bandeira vermelha, beleza? Então, naquele trecho onde a pessoa ficou segurando a bandeira vermelha, ninguém poderia passar. Se alguém passasse naquele trecho onde estava segurando a bandeira vermelha e, por acaso, tivesse com a velocidade acima de 10 km por hora, ele tinha uma penalização. Então, ele seria penalizado porque estava andando acima da velocidade da via. Beleza? Então, como ele estava andando acima da velocidade da via, ele seria penalizado. Aí, voltando, ainda falando da história, o carro aí, o carro a vapor, né? Muito interessante isso aí. Beleza? Aqui é o primeiro projeto de motor a gasolina, 2 lugares, 3 rodas, velocidade máxima 13 km por hora. Foi o primeiro automóvel a gasolina. Então, o primeiro automóvel a gasolina que temos evidência foi esse camarada aí, em 1885. 10 anos depois, se você parar para analisar e olhar com detalhe, praticamente esse carro é a carroça. Repare se não é a carroça. Que tiraram os cavalos da carroça e colocaram o carro. Repare se não é. Então, um pouco da história aí do trânsito para vocês na legislação de trânsito.
Primeira lei de trânsito do Brasil. Essa lei é cobrada até os dias de hoje. Que é o uso da mão direita. Beleza? Essa lei é tão nova e tão real e tão clara que vai ser cobrada de vocês lá na prova do Detran. Então, o que acontece? Essa lei ela vai ser cobrada de vocês lá na prova. Qual lado da via que devemos andar? Então, você já sabe que o lado da via que devemos andar é o lado direito. Questão de prova, pessoal. Então, você vai conduzir o seu carro, saiba que você tem que conduzir o seu carro sempre do lado direito. Deixa a esquerda livre. Beleza? Então, questão de prova, mão direita. Se você tem dificuldade onde é a direita, amarra uma fita e amarra alguma coisa no seu. Beleza? Então, sempre o uso da mão direita. Aí questão de história, não cai muito na prova, só a nível de conhecimento, da inauguração da Estrada do Brasil, de Anchieta, é uma das estradas mais antigas do Brasil, né? Em 1891, o irmão de Santos Dumont trouxe o primeiro veículo da patente alemã para o Brasil, beleza? Ele fez até um comentário que as pistas brasileiras destruíam os carros. O prefeito de São Paulo regulamenta a velocidade máxima em 30 km por hora, 1903. Esse modelo Ford foi vendido mais de 15 milhões de unidades, imagina. Hoje é uma relíquia, né? Primeiro Código de Trânsito Brasileiro, 1941. Esse foi o primeiro Código de Trânsito Brasileiro. Questão de prova aí para você responder. Então, esse Código de Trânsito Brasileiro, né, é importantíssimo para a sociedade, para o dia a dia. Beleza? Em 1941, né, com o avanço dos carros no Brasil, né, e aí tinha-se habilitação com a validade de 40 anos. Beleza? 40 anos tinha a sua validade da habilitação, 40 anos que tinha a validade da carteira nesse período. Então, o que acontece? Como a habilitação tinha validade de 40 anos, tenha esse cuidado aí, beleza? Só um minutinho, gente, que eu vou atender um aluno aqui. Prontinho, continuando. Então, gente, em 41, a habilitação tinha validade de 40 anos. Em 1941, a habilitação tinha a validade de 40 anos. Beleza? Passou-se um tempo, veio a nova lei 66. A habilitação passou a ter a validade de 20 anos. E hoje, nos dias de hoje, qual a validade da carteira? Escreve aí no chat. Ou simboliza com a mão de vocês. Qual a validade da carteira hoje, turma? A validade da carteira hoje são 10 anos. Beleza? Então, 10 anos hoje é a validade da... Exatamente, Natália. Um ponto para a Natália, para Rodrigo, para Tiago, para André, para João, para Carlos, para Adriana, para Joaquim, para Gisele, para Maria. É isso aí. E todos os outros alunos aí. Então, a validade da carteira hoje são 10 anos. Beleza? 10 anos a validade da carteira nossa de habilitação. Até você completar 50 anos, assunto de uma próxima aula. Beleza? E aí vem as novas leis e tal, e incluiu, né, o nosso atual Código de Trânsito Brasileiro. Então, gente, a Convenção do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, lembrando que nosso país é amigo de diversos países. Nós temos vários acordos comerciais, vários acordos logísticos, vários acordos tecnológicos, enfim, né? O Brasil é amigo de vários países, beleza? E esses acordos internacionais são de suma importância para a vida de todos, né?
Por exemplo, o acordo do Mercosul, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né, todos os países, o trânsito é o mesmo. A sinalização, tudo é igual, tudo é igual. Beleza? Tem países aqui que você até com a própria habilitação do Brasil, você pode andar. Entendeu? Então, são situações que foram criadas aí que beneficia todos, né? Por exemplo, a Ford foi embora do Brasil, a Ford está na Argentina, se eu não me engano. Na Argentina, o que acontece? O trânsito é feito de tal forma. Então, você consegue entender, analisar como funciona na Argentina. O carro pode ser comercializado aonde? Aqui no Brasil. Beleza? Então, são esses acordos internacionais que foram importantíssimos para a instituição do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro ele é bem claro, ele é bem amplo e tem essa funcionalidade. Ele tem essa intenção justamente de trazer essa transparência. E aí, esses acordos internacionais instituiu o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, esses dois acordos internacionais estão aí no livro de vocês. São importantíssimos e vai cair lá na prova do Detran. Então, esses dois acordos internacionais foram importantíssimos para o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, caiu essa questão na prova, você já sabe pontuar, já sabe responder. Vamos lá. De que é composto o nosso Código de Trânsito Brasileiro? O código é um livro, gente. De que é composto esse Código de Trânsito Brasileiro? O nosso Código de Trânsito Brasileiro ele é composto de 20 capítulos e 341 artigos. Então, são 20 capítulos, 341 artigos que instituem o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, lá na provinha do Detran, vai cair uma questãozinha perguntando o que institui o Código de Trânsito Brasileiro para vocês responderem. Então, você já sabe que o Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503. Só fazer um pouco o resumo sobre as leis, como é que funciona no Brasil. Tudo no Brasil, para poder ter validade, precisa-se ter uma lei. Então, essa lei vai lá e ativa o que deve ser feito. Beleza? Então, tudo no nosso Brasil, ele vai ativar qualquer situação. Beleza? Então, qualquer situação que porventura venha aparecer, então o Código de Trânsito Brasileiro vai lá e vai ativar aquela situação. Beleza? Caiu questão de prova sobre isso aí, vocês já sabem responder como funciona. Vamos lá para frente. Então, são 20 capítulos, 341 artigos. Na época, o presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso. Por sinal, né, o partido do Fernando Henrique Cardoso, depois desses mandatos dele, nunca mais eles conseguiram entrar no governo. Né? Mas eles trouxeram umas coisas boas do Plano Real, Código de Trânsito Brasileiro. Então, trouxe coisas boas, sim. Beleza? Então, 341 artigos e 20 capítulos. Lembrando que o nosso Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, traz o regramento básico relacionado ao comportamento dos condutores de veículos, pedestres, órgãos públicos, servidores públicos que atuam no trânsito. Então, tudo que gerencia o trânsito, que controla o trânsito, é dentro do CTB, é dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, caiu essa questão de prova. Vocês respondem lá no Detran. Certinho, tá bom? Há também um conjunto de normas, resoluções, portarias, decretos, deliberações, que vem como objetivo de completar o Código de Trânsito Brasileiro. Vou dar exemplo para vocês. Então, aconteceu, estava uma situação. Então, eles vão lá e vão complementar o código. Todo mundo sabe que é proibido estacionar. Mas no município de Salvador, quem vai controlar isso é quem? A Trans Salvador.
Então, a Transalvador vai fazer o que lá? Estabelecer a zona azul, hora até hora, cartela para deficiente, para idoso. Então, eles vão controlar o trânsito, porque é de competência deles. Então, eles estão lá, eles vão complementar o trânsito e vão controlar o trânsito, porque é de competência deles. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Então, quando cair na prova de vocês esse respectivo assunto, vocês já sabem como responder. Vamos lá para frente. Capítulos que nós iremos abordar durante as nossas aulas aqui no curso, né? Então, você, se por acaso perdeu qualquer parte dessa aula, está gravada, vocês podem voltar e assistir novamente. Beleza? Estamos aqui ao vivo. Então, são dispositivos preliminares, Sistema Nacional de Trânsito, normas gerais de circulação e conduta, veículos, registro de veículos, licenciamento, habilitação, penalidades, medidas administrativas, processos administrativos, crime de trânsito. No livro da editora São José, que eu estou para você, tem que sair na página 5. Pode aí procurar, pode olhar, está aí na página 5. Vocês podem grifar o livro de vocês, tá bom? E quem não tem livro, manda um oi aí no chat, manda um oi no WhatsApp, que eu mando 2 livros para vocês, digital, para vocês poderem estudarem aí para a prova do Detran, beleza? A gente manda 2 livrinhos aí para vocês estarem estudando. Vamos lá falando de legislação de trânsito. Registro, habilitação, medidas, crime de trânsito. A gente vai estar falando um pouquinho de cada uma dessas situações para que vocês respondam lá na prova do Detran. Importante saber que conhecer as leis é obrigação de todo motorista e de todo aprendiz. Resoluções, portarias, decretos que complementam o Código de Trânsito brasileiro. Principalmente o básico. O básico você tem que conhecer. Beleza? Até porque o não conhecimento da lei não pode ser usada como justificativa para cometer infração de trânsito. Então, o camarada, tá, não pode. Então, não conhecimento da lei não pode ser usado, gente, como justificativa para cometer-se infrações de trânsito. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado em relação a isso aí, para não errar lá na hora do Detran, lá na hora da prova. Beleza? Então, fique esperto. Vamos lá para frente. Então, você tem que conhecer. No outro dia, o cara foi pego lá em Paripe e estava sem uma pessoa atrás com cinto. Todo mundo estava com cinto, mas tinha uma pessoa atrás sem o cinto de segurança. Estar com qualquer pessoa, gente, sem o cinto de segurança, está caracterizado em uma infração de trânsito de natureza grave. Uma infração de natureza grave corresponde a 5 pontos na carteira. Se ocorrer uma situação dessa dele tomar uma multa grave, o que vai acontecer? Vai levar ele a perder a PPD. Beleza? Então, ele vai perder a permissão para dirigir dele. Porque houve o quê? Uma pessoa sem o cinto de segurança. Beleza? Por isso que eu sempre oriento, né, ao pessoal. Gente, cuidado com carona. Carona é complicado. Vai dar carona a alguém, tenha muito cuidado. Uma carona dessa que você dá aí pode custar a sua carteira. Beleza? Então, beleza? Então, o que aconteceu com esse aluno? Ele perdeu a PPD dele. Beleza? Ele perdeu a PPD. E aí já era, gente. Perdeu a permissão, já foi. Vai ter que reiniciar tudo de novo. Ele ficou muito triste mesmo. Por quê?
Justamente por isso, porque ele acabou cometendo uma infração de trânsito. Não pode, gente, de maneira alguma, cometer essas condições de trânsito. E aí, quando ele cometeu essas estações de trânsito, ele perdeu a PPD dele. Vai iniciar todo o processo novamente. Então, turma, você tem que conhecer. É sua obrigação, você que está no comando, beleza? Você precisa conhecer. A lei ela é bem clara. A lei está dizendo tal coisa para você. Então, se você vai lá e não obedece, você já está sujeito a ser vítima da perder a sua carteira, ou se você já é habilitado, ser multado. Beleza? Então, você defensivo tem que ter esse cuidado. Qual o objetivo principal da lei, do Código de Trânsito Brasileiro, da autoescola, de tudo que nós estamos aqui fazendo? O objetivo principal, gente, do Código de Trânsito Brasileiro é a defesa à vida, incluindo a saúde e o meio ambiente. Beleza? Então, as leis, as regras foram criadas justamente para trazer essa transparência. Então, a gente, às vezes, reclama que acha que está sendo perseguido, que isso, que aquilo. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. A lei foi criada justamente para que nós possamos ter o cuidado. Para você ter ideia, só se consegue se ter disciplina quando se tem a obediência. Com a blitz, a galera fica com medo. A galera pensa duas vezes, a galera comete menos infrações de trânsito. Sem blitz, todo mundo faz o que bem entende. Todo mundo faz o que acha que é certo. Beleza? Então, a blitz traz essa segurança. Beleza? Se tem blitz, por incrível que pareça, tem menos acidentes, tem menos infrações de trânsito, tem menos situações. Beleza? Questãozinha de prova aí. Então, a blitz tem um lado bom. Se tem menos acidente, preservou a saúde. Menos pessoas na cadeira de roda, menos pessoas com qualquer tipo de situação. Então, o acidente é importante para a gente estar respondendo lá na prova do DETRAN. Beleza? Então, caiu essa questãozinha lá na prova do DETRAN, senhores e senhoras já sabem responder, já sabem pontuar. Beleza? Tranquilo? Então, fique atento aí para vocês estarem respondendo lá no DETRAN. Vamos lá para frente. Uma questãozinha de prova para a gente pontuar lá no DETRAN. Então, o objetivo da lei é defesa à vida. Às vezes a gente pensa que é só para punir, né? Não é só isso, não. É para trazer vida, para trazer segurança. Então, se a gente está sendo alcançado, porque a gente está andando errado. Quando você passar a andar correto, você não vai nem se preocupar com blitz. Antes eu tomava cervejinha, né? Aí ficava preocupado, rapaz, com blitz. Me pelava. Me pelava. Eu tirei até a carteira da mulher e tal. Hoje em dia, eu estou sem beber por causa do meu guri. Nem me faz falta. Mas por que a gente tem a preocupação de olhar? Por causa justamente da segurança. Beleza? Então, a gente tem essa segurança, tem essa preocupação. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado. Beleza? Questãozinha de prova para vocês responderem lá no DETRAN. Vamos lá para frente. Vamos falar o que é trânsito. Questão de prova. Trânsito, gente, é o seguinte. Trânsito é considerado trânsito. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais conduzidos ou não para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, questãozinha de prova, tá aquela questãozinha perguntando o que é trânsito. É isso aí. Utilização das vias por pessoas,
veículos e animais, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Beleza? Olha que coisa interessante que às vezes as pessoas tenham tido cuidado em relação a isso aí. É conduzidos ou não. Você pode ser multado com o carro parado. Você pode ser multado com o carro ali estacionado em local proibido e tal. Beleza? É uma questãozinha de prova aí para você estar respondendo lá no Detran. Estacionado, parado, conduzido ou não. Tudo é considerado trânsito. Na nossa cabeça, o que a gente imaginava? Que o trânsito só é o quê? Quando o carro está andando, né? Não é verdade. O trânsito é qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer operação de carga, descarga e tal, é considerado trânsito. Às vezes, na nossa cabeça, a gente pensa que o trânsito é só o carro andando. Não é. O trânsito é a movimentação e operação de produtos perigosos e outro tipo de coisa é considerado trânsito. O pedestre está andando, é trânsito. A pessoa está correndo, é trânsito. Então, todo e qualquer movimento é chamado de trânsito. O carro está estacionado, é trânsito. Então, tudo e qualquer momento que tenha é considerado trânsito. Então, na prova do Detran, vai estar respondendo isso daí. Como eu falei para vocês, tudo em nosso país é com base em leis. E a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503, que está lá no seu artigo 1º, bem claro. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, as vias que são abertas à circulação pública, rege por esse código. Então, toda via, toda pista, toda situação que tiver aberta à circulação pública, rege por esse código. Olha que coisa interessante do CTB. Ele é bem claro quando diz qualquer natureza nas vias terrestres. Então, se estiver no mar, estiver no céu, não é com código. Já é outro tipo de situação. Mas está aqui, aí já é com o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? O primeiro capítulo foi o que a gente leu, né? O que é considerado trânsito. O segundo capítulo diz o seguinte: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e é dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A esses, cabendo no âmbito das respectivas competências, adotar medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, o que acontece, turma da tarde? Esse Código de Trânsito Brasileiro, o principal objetivo dele é trazer a segurança, trazer a educação, trazer tudo que for dentro dos conflitos. Beleza? Então, esse é o principal objetivo do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá tocar no barco. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então, é esse conjunto. Qual é a finalidade dele? Questão de prova. Finalidade, objetivos. Então, turma, o principal objetivo do Código de Trânsito Brasileiro são estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, o conforto, a defesa ambiental, a educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. O que acontece? Não adianta termos boas leis, boas regras, boas normas, se não temos ninguém que fiscalize. Para que tenhamos boas regras, boas normas, precisa-se que tenha a fiscalização. Lembrando que a lei brasileira, o que se diz a cobrança, é em todo o território nacional. A lei é a mesma em qualquer lugar.
Se em Salvador tem que usar capacete, em Manaus tem que usar capacete, na zona rural tem que usar capacete, em qualquer lugar há a necessidade de utilizar o capacete. Então, a lei brasileira é bem clara. Ele está dizendo, ó, tem que usar o capacete. O capacete obrigatoriamente precisa ser utilizado. Beleza? Então, a lei ela é bem clara e ela é bem ampla quando ela diz isso para a gente. Ó, é obrigatório fazer isso. Beleza? Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução da atividade de trânsito. Então, a multa, as orientações, as regras, as informações são todas compartilhadas entre eles. Beleza? Então, o que acontece? Tudo e qualquer situação do Código de Trânsito Brasileiro que venha a acontecer são feitas por determinações do CTB. Então, o CTB ele tem essa unidade. Os sistemas são informatizados, são ligados entre si. Eles estabelecem um sistemático fluxo permanente de informações entre diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Vou dar 2 dicas para vocês, passo a passo. Primeira dica. Está lá. Placas. O Brasil todo emplaca veículos, não é isso? Se você verificar, nenhum carro tem a placa igual ao outro. Nenhuma placa tem carro, tem uma placa igual ao outro. Por que não tem? Por causa desse sistema. Beleza? Multas. O cara cometeu uma multa lá no Rio Grande do Norte, cometeu uma multa no Rio Grande do Sul, cometeu uma multa lá em Sergipe, outra em Manaus, outra em qualquer outro lugar aí. A multa vai bater no pontuário dele aqui. Então, independente de onde você esteja, essa multa vai bater no pontuário dele aqui. Beleza? Isso é lógico, é para a gente estar respondendo. Então, esse fluxo permanente de informações é importantíssimo para instituir o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos falar agora do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, gente, ele é dividido em órgãos normativos e órgãos executivos. Lá na prova do Detran de vocês, vai cair uma questãozinha perguntando como está classificado os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito vão estar da seguinte forma: órgãos normativos e órgãos executivos. Então, lá na provinha do Detran, vai ter uma questãozinha perguntando como está classificados os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, os senhores e a senhora já sabem que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão classificados em órgãos normativos e órgãos executivos. Fácil, né? Para a gente responder. Pronto. Então, dessa forma que vai estar classificado lá o Sistema Nacional de Trânsito. Pode vir uma pergunta decoreba. A pergunta decoreba é a seguinte, perguntando para vocês qual o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, se vir essa questão perguntando para você qual o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, os senhores e as senhoras já sabem que o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito se chama-se CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, lá na provinha do Detran, vai ter uma questãozinha dizendo o seguinte: qual o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Então, os senhores já sabem que o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito se chama-se CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Beleza? Conselho Nacional de Trânsito. Então, questãozinha de prova aí para vocês estarem respondendo lá no Detran. Então, o CONTRAN, nada mais, nada menos, é o Conselho Nacional de Trânsito. Beleza? O Conselho Nacional de Trânsito, gente, é uma indicação política.
O presidente da República que vai determinar quem é o presidente do CONTRAN, beleza? Do Conselho Nacional de Trânsito. Uma das principais características do CONTRAN é criar as câmeras temáticas, né? Então, o CONTRAN ele vai estar criando as câmeras temáticas, beleza? A gente vai falar sobre essas aí, beleza? Vamos lá. O artigo 12 do CTB, ele esclarece qual é a competência do CONTRAN. Vamos pontuar algum deles aqui. Compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares, né, referidas nesse código, das diretrizes da política de trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, criar as câmeras temáticas, estabelecer o regime de cada órgão, o objetivo do CTB, ele faz isso aí também, beleza? Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas nesse código e resoluções complementares. Então, o Brasil criou uma lei, criou uma norma, então eles vão estar ali lutando para regulamentar, para aceitar essas regras, essas normas, e todos os órgãos têm que trabalhar em harmonia. Todos os órgãos precisam cumprir a legislação, todos os órgãos têm que fazer valer a lei. Beleza? Repassar os valores que forem arrecadados. Então, os valores que forem arrecadados passa de forma a cada carro que esteja registrado naquele município, né? Então, cada município tem o seu carro registrado e os valores são repassados para ele, né? Pelo governo. Então, são repassados, né? Beleza? Olha o CUDES como fala, normatizar o procedimento sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documento de condutores, registro e licenciamento de veículos. Então, compete também ao CONTRAN isso aí, ó. Aprovar, complementar ou alterar dispositivo de sinalização e equipamentos de trânsito. Então, algo que está ali, que esteja ruim e tal, então eles vão sugerir ao CONTRAN que seja modificado aquele equipamento, aquela situação, beleza? Apreciar os recursos contra a decisão de instâncias inferiores, também o CONTRAN vai apreciar caso você entre com algum recurso que a Trans Salvador negou, que o Detran negou, que a Prefeitura negou, beleza? Avocar para análise de soluções de processos de conflitos de competências, circunstâncias, ou quando necessário, unificar as decisões administrativas, beleza? Acontece isso ali em Ilhéus. Lá em Ilhéus tem uma BR, que é BR, depois vira BA, depois vira BR. No mesmo trecho. Então, o CONTRAN estabeleceu que toma conta lá a Polícia Federal. Porque se fosse usar a lógica, né? Na BA seria a estadual, na BR a federal. Mas no mesmo trecho, é duas BRs que é uma só. Então, ele vai evitar conflitos ali. Então, ele estabelece que ali tudo, a Polícia Rodoviária Federal toma conta. Beleza? É a estrada que liga a Ilhéus a Itabu. Terra da minha sogra. Vamos lá? Diminuir os conflitos sobre circunstâncias e competências de trânsito no âmbito da União e do Estado Distrito Federal. Normatizar o processo de formação de candidatos, obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecer seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames e executar a fiscalização. Por exemplo, por que hoje nós fazemos aula remota, aula desse jeito? Por causa do CONTRAN. Então, o CONTRAN que estabelece que para tirar a carteira, obrigatoriamente, todo mundo tem que cumprir as 45 horas aulas obrigatórias, né? Às vezes o cara, 10, 15 minutos que falta, o Detran vai lá e dá falta nele. Então, esse processo de habilitação tem tudo como competência, como controle do CONTRAN. CONTRAN que estabelece e controla tudo. Nós, nada mais nada menos, fazemos cumprir a lei somente. Beleza? O que a autoescola faz? Cumprir a lei. Até porque, se ela não cumprir a lei, o que vai acontecer? Ela vai perder o credenciamento dela e a autoescola pode ser suspensa, cassada
e outras penalidades que pode se ter. Então, são situações de competência aí do CONTRAN. Beleza? Vamos lá falar das câmeras temáticas. O que são essas câmeras temáticas, professor? Vamos lá. Essas câmeras temáticas, gente, são um grupo de pessoas, beleza? Órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integrantes por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões ao CONTRAN com embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para a decisão daquele colegiado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Assunto de extintor de incêndio. Então, ele estudou, viu que o extintor de incêndio ia poluir o ambiente e tal, então suspendeu. Airbag, ABS, controle de tração, barra de proteção lateral e tal. Então, esses procedimentos são colocados no veículo para poder trazer mais segurança. Quem foi que discutiu isso? As câmeras temáticas. Então, as câmeras temáticas fazem isso, beleza? Eles vão elaborar assuntos relacionados ao veículo, relacionados à cidadania, relacionados ao tráfego e às vias, ao esforço legal, à formação de condutores e também à saúde e o meio ambiente. Então, essas câmeras temáticas, elas têm essa função de estar sugerindo alterações, mudanças ao CONTRAN, que venha com o intuito de trazer mais conformidade, mais tranquilidade, mais segurança para o trânsito. Então, esse é o objetivo principal do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Trazer essa transparência, trazer essa harmonia, trazer essa situação que a gente possa cumprir a lei, que é determinante para o crescimento de todos. Uma cidade, um país que se cumpre a lei, que se cumpre a legislação, é uma cidade que cresce forte, é uma cidade que desenvolve, é uma cidade que tende-se a crescer, desenvolver e ser forte, beleza? Uma questãozinha de prova aí para você responder lá no DETRAN. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Conselho Estadual de Trânsito. O CETRAN, lembrando que os órgãos normativos são 3. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Esses são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Isso é importantíssimo que possa vir cair lá na prova de vocês. Quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Então, vocês já sabem que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito é o CONTRAN, é o CETRAN e é o CONTRANDIF. CETRAN é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, no Estado existe um órgão máximo que se chama-se CETRAN. E o CONTRANDIF, que fica lá no Distrito Federal. Então, cada órgão específico tem lá para você responder lá na prova do DETRAN. Beleza? Suave? Caiu essa questãozinha de prova. Os senhores e as senhoras já sabem responder, já sabem pontuar. Vamos lá para frente. Jari, ou Jari, vocês queiram chamar. O que é isso? A Jari, gente, é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A Jari, ela vai julgar os recursos impostos pelos infratores. Então, se você cometeu uma multa, cometeu uma penalidade, então a Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ela vai julgar essas ações previstas no DETRAN. Beleza? Lembrando que a Jari, ela só vai julgar se você entrar com a defesa. Ah, não vou entrar com defesa, não, vou pagar meu negócio. Aí a Jari, ela não vai julgar, ela não vai entrar com recurso. Beleza? Ela só vai julgar, porventura, se você entrar com recurso, se você fizer a sua defesa. Caso você não faça a sua defesa, você não vai ser julgado. Beleza? Questãozinha de prova para você responder aí lá no DETRAN. Jari
Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Questões simples que pode cair lá na prova do Detran para que você possa responder. Então, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. O professor recebeu a multa e eu quero pagar a multa mesmo. Pronto. Você recebeu a multa e você quer pagar a sua multa, aí você vai pagar a sua multa, não precisa fazer a sua defesa. Caso você faça a sua defesa, aí a maioria das vezes a multa é suspensa o pagamento, até que seja solucionado toda a questão referente àquela situação específica do veículo, beleza? Então, atentos aí para vocês estarem respondendo certinho lá na prova do Detran. Vamos lá tocar o barco. E Salvador, Bahia. Vamos lá? Então, aqui nós temos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que o DENATRAN mudou o nome, né? Hoje se chama-se SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. O SENATRAN, gente, é o órgão de natureza federal executivo. Então, questão de prova caiu qual é o órgão máximo executivo. Os senhores já sabem que o nome é SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Beleza? O professor fez o simulado lá e está lá com DENATRAN. Só tirou o D e botou o S. Beleza? Então, é um SENATRAN. Questão de prova aí para vocês responderem lá no DETRAN. Vamos lá para frente. O SENATRAN, ele é responsável por manter organizado o RENASH e o RENAVAN. O que é o RENASH? Registro Nacional de Condutores Habilitados. O que é o RENAVAN? Registro Nacional de Veículos Automotores. RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. A numeração nossa e a numeração do veículo. Quem controla isso é o SENATRAN, a Secretaria Nacional de Trânsito. Polícia Rodoviária Federal, PRF. A Polícia Rodoviária Federal, gente, ela faz o patrulhamento ostensivo nas rodovias e nas estradas federais. Então, quem faz o patrulhamento ostensivo nas rodovias e nas estradas federais é a Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Então, quais são as rodovias federais? BRs. BR são vias federais. Falando da Bahia, BA é uma via estadual. Então, assim que você diferencia a via federal da via estadual. Órgãos e entidades executivas rodoviárias da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Nós temos o DENIT. DENIT, ele toma conta das vias da União, as BRs. Nós temos o DER. O DER toma conta das vias estaduais. Vou botar aqui o exemplo BA. Lembrando que na Bahia mudou o nome, né? Hoje se chama-se CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia. Beleza? Mas é o famoso DR. Na prova de concurso, você vai encontrar esse nomezinho aqui, DR. Beleza? Nós temos os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, nomezinho que todo mundo conhece, DETRAN. O que cabe ao DETRAN? O DETRAN cabe a expedir a PPD. A expedição da PPD é feita pelo DETRAN. Eu ainda acrescento mais aqui, né? Também sai já no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Então, pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, você já tem acesso à CNH sua. Olha que prático.
Então, pela carteira digital de trânsito, você também já tem acesso à sua habilitação. Beleza? Vamos lá, próxima. CNH, documento de transferência, documento de rodar. Então, o DETRAN, ele fica a competência desses documentos, fazer a expedição desse documento. Beleza? Para não houver a necessidade de você se deslocar até o DETRAN. Então, não há por que você se deslocar até o DETRAN. Então, ele consegue fazer a expedição desse seu documento. Beleza? Se cair essa questão lá na prova, os senhores e as senhoras já sabem responder lá no DETRAN. Polícia Militar e dos Estados. A polícia pode multar, professor? Me diz aí, gente. Depende. Para ela multar, ela precisa ter um convênio firmado com a autoridade de trânsito. Então, a polícia, para ela atuar como agente de trânsito, ela precisa ter uma autorização. Agora, ela tem o poder de pegar você e levar para a delegacia ou para qualquer outro lugar. É interessante não querer disputar. Mas, para multar, ela precisa ter convênio e o policial militar ele precisa ser agente de trânsito. Porque na multa, gente, vai vir lá, agente de trânsito número tal. Então, vai ter lá direitinho. Então, você vai ter lá o agente de trânsito número tal. Então, ele, a depender da situação, pode multar. Logo quando foi criada as secretarias de trânsito, ia sempre um policial junto com o agente de trânsito. Em Salvador, chamava Trem Salvador, né? Então, ia sempre um policial juntamente com o agente de trânsito, né? A questão da educação em si. Hoje que o pessoal já obedece mais, né, a situação do agente de trânsito. Possivelmente eu seja agente de trânsito do município de Simões Filho. Eu fui aprovado no concurso lá para agente de trânsito, esperando a boa vontade de ser chamado lá. Beleza? Vamos lá? Então, entidades executivas de trânsito do município. Nós temos a CIRETRAN, que é o órgão executivo de trânsito municipal. Nós temos as prefeituras. Cada prefeitura, gente, ela toma conta do trânsito da sua cidade. Beleza? Cada prefeitura toma o trânsito da sua cidade. Transalvador, Lauro de Freitas, Translauro, Simões Filho, Supertrans, 7, SSTT. Cada órgão é livre para botar o nome que quiser. São chamados de órgãos municipais de trânsito. Beleza? Então, são órgãos municipais de trânsito. Sistema Nacional de Trânsito, órgãos normativos, revisão. Vamos lá, galera? Vamos ver se a gente acerta. Quais são os órgãos normativos? Olha a pesca lá na prova. Começa com a letra C. C de CONTRAN, C de CETRAN, C de CONTRANDIF. Lá na prova do DETRAN, pode cair uma questãozinha para você simplesmente decorar. Para você dizer lá para o DETRAN, ó, DETRAN, o que é CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. O que é CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. O que é CONTRANDIF? Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Questãozinha de prova aí para você responder no DETRAN. Beleza? Sistema Nacional de Trânsito. Então, os outros órgãos são órgãos executivos. Polícia Rodoviária Federal, PM com convênio, são órgãos fiscalizadores. A Trans Salvador também entra aí, né? Como órgão fiscalizador, são órgãos executivos de trânsito. Memoriza a turma, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, órgãos normativos. Se ele perguntasse qual é o maior órgão, aí você ia responder o quê? CONTRAN. E todos os outros órgãos são órgãos executivos.
Então, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia com convênio, são órgãos fiscalizadores. Nós temos a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARE é órgão que julgador. Beleza? A JARE é órgão julgador. Beleza? Qualquer pergunta pode escrever no chat aí que eu paro e respondo. Então, aqui, até porque aqui é só coisa decoreba mesmo. Então, órgãos executivos de trânsito, né? Nós temos o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Nós temos o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, órgãos executivos, toma conta de papel. Nós temos o DENIT e o DER, que é órgão executivo que toma conta da pista. Beleza? Órgão executivo que toma conta da pista lá na provinha do DETRAN. Beleza? É seu dever transitar sem constituir perigo e nem obstáculos aos demais elementos do trânsito. Então, transitar sem constituir perigo e nem elementos aos demais elementos do trânsito. Beleza? Artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar sem constituir perigo e nem obstáculos aos demais elementos do trânsito. Artigo 26. Direito do pedestre. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios e das passagens nas vias públicas e dos acostamentos nas vias rurais. Por isso que eu não posso andar, gente, no passeio, por isso que eu não posso andar no acostamento. Passeio e acostamento é do pedestre. Eu não posso andar nesses lugares. Beleza? Esses lugares são destinados ao pedestre. Beleza? Questãozinha de prova para vocês responderem lá no DETRAN. Vamos lá para frente. Então, ciclista montado, ele é um veículo. Tem que respeitar regras e normas e tudo. O ciclista desmontado, ele é um pedestre. Ciclista montado é um veículo. Ciclista desmontado, ele é um pedestre e precisa se cumprir regras e normas. Ele precisa obedecer e precisa se cumprir regras e normas do CPB. Beleza? Artigo 72 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, estamos ao vivo. Então, artigo 72 diz, todo cidadão e entidade civil tem o direito de solicitar por escrito, beleza? Aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização, a implantação de equipamento de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislações e outros assuntos pertinentes desse Código. Cobrar das autoridades a educação para o trânsito, que é definida no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro vai definir, né, toda e qualquer situação. Então, segurança para o trânsito é um direito de todos. E lembre-se, gente, você tem que solicitar por escrito. Beleza? Se tiver coisa que está incomodando, coisa que está errada, tem que solicitar. Solicita por escrito e eles têm um dever de fazer. Beleza? Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem que fazer cumprir a lei. Beleza? É seu direito. Da mesma forma que temos dever de transitar sem constituir perigo e obstáculos para os demais elementos do trânsito, eles também têm que fazer um trânsito seguro para todos nós. Beleza? O trânsito seguro é um direito de todos nós. É dever deles. O CONTRAN, ele estabelece anualmente temas e cronogramas de campanha de educação para o trânsito, com ambos nacionais, que devem ser promovidas em todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, em especiais em períodos referentes a férias escolares, feriados prolongados, semana e também a Semana Nacional de Trânsito, que acontece no dia 18 a 25 de setembro. Questão de prova é essa data, quando é comemorada a Semana Nacional de Trânsito. Então, gente, sempre que tem feriados prolongados, sempre que tem qualquer evento grande, a fiscalização do trânsito é mais forte. Teve Semana Santa, mais forte. Natal, Ano Novo,
Férias escolares, então a fiscalização é maior, porque as pessoas tendem ao quê? A viajar mais. As pessoas tendem ao quê? A usar mais o trânsito. Então, todos precisam, né, que se use o trânsito de forma mais segura, de forma mais humana, de forma mais respeitando todas as regras e todas as normas. Beleza? Vamos lá. Então, as campanhas são de caráter permanente, serviço de radiodifusão de imagens exploradas pelo poder público, são obrigatórios de forma gratuita, com frequências recomendadas dos órgãos competentes pelo Sistema Nacional de Trânsito. Deixa eu resumir aqui. Se passar uma propaganda de carro na televisão, tem que estar lá. Sou legal no trânsito, pedestre de faixa, tudo para motivar. Beleza? Na rádio também. Comercial de gasolina, de combustível, de que for. Da mesma forma como se faz uma venda de bebida, né? Como é que você fala depois? Se beber, não dirija, beba consciente. Ou então de medicação, a pressentir sintomas, o médico deve ser o quê? Consultado. Acontece com o trânsito também. São leis federais. Então, quando há qualquer campanha referente a essa situação, então, automaticamente, é passado para que todos possam se cumprir. Beleza? Educação para o trânsito está no artigo 74. No artigo 74 do CTB. O que diz lá o artigo 74? A educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ele fala, gente, de educação para o trânsito, mas eu acho que no segundo grau das escolas públicas já deveria ter a matéria trânsito. Sabia? Como matéria complementar, já deveria ter. Era bom que quando vocês viessem para a autoescola, não precisaria ter mais o curso, porque você já aprendeu lá na escola. Eu sou a favor que a escola pública ou privada, já deveria o candidato sair com educação para o trânsito já lá dentro. A gente só vê falar de educação para o trânsito na escola na Semana Nacional de Trânsito. Fora isso, é muito pouco que se fala, né? Então, se já trouxesse essa consciência, a sinalização, todos esses assuntos já na escola, quando você viesse, já ficaria melhor. Nem que se fosse no último ano. No último ano, uma vez por semana, falar para o trânsito, uma horinha. Então, seria uma matéria que deveria ser implementada no trânsito, é a matéria de legislação de trânsito e as outras também, no socorro ambiente. Então, seria muito importante isso daí. Beleza? O artigo 80, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, fala sobre a sinalização, né? Então, toda via de ser aberta à circulação, ela precisa estar devidamente sinalizada dentro dos conformes da legislação de trânsito. O capítulo 5 fala, né, da engenharia de tráfego na operação da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Então, a fiscalização também tem manual, como deve ser feita a fiscalização, como deve ser feito o controle de tudo. Também o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê essa norma, como se deve atuar. Claro, alguns policiais, alguns agentes de trânsito, eles operam, eles atuam de forma errada, né? De forma descontrolada, abusando de poder e tal. Mas existe todo o jeito que se deve atuar para atuar no trânsito. E eles, infelizmente, não fazem dessa forma. Veículos, infrações, tudo isso a gente vai ver mais para frente. Vamos falar do assunto importante aqui, que é o assunto que vocês mais gostam e o assunto que vocês mais sabem. É o processo de habilitação. Como funciona o processo de habilitação? Professor, na prova vai cair sobre isso? Vai. Na prova de vocês vai cair uma questãozinha falando sobre o processo de habilitação para vocês responderem, tá bom? Vamos lá. Página 7, quem está com o livro aí da editora São José. Propaganda de graça para São José. Então, a São José devia fazer um pix para mim, né, não, gente? Página 7. Então, está lá no artigo do CTB, na Lei 9.503, do artigo 140 ao 160
faz as situações aí do Código de Trânsito Brasileiro em relação à habilitação. Então, tudo sobre habilitação está justamente nesse código aí, beleza? Então, o processo de habilitação requer o formulário RENASS, tem que comprar o RENASS para tirar a habilitação, fazer o exame médico e psicoteste, de acordo com a resolução 480, essas resoluções aí. Então, médico, psicoteste, é tudo com base no CONTRAN e leis federais, né? No Conselho Nacional de Psicologia e tal. Então, o médico também, e todos os pré-requisitos que é cobrado, é feito com base em leis federais. Aula teórica, resolução 285. Exame teórico, aula prática, exame prático e obtenção da carteira de habilitação. E aqui você fica um ano na provisória, né? Dentro de um ano, você não pode cometer multa grave, nem multa gravíssima, nem duas multas médias. Se você tomar duas multas médias, vai voltar para me ver. Então, não pode tomar multa grave, nem multa gravíssima, nem duas multas médias. Não perde tudo e volta para me ver. E eu vou estar aqui feliz em te receber, tá bom? Pré-requisitos para o camarada tirar a carteira de habilitação. O que o Detran vai exigir de você para tirar sua carteira de habilitação? Primeiramente, saber ler e escrever, independente da escolaridade. Então, o que acontece muitas vezes? Dependendo da escolaridade, você tem que saber ler e escrever. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: na prova tem uma pegadinha falando o seguinte, falando de você ter segundo grau. Não precisa ter segundo grau para tirar a carteira de habilitação. Basta saber ler e escrever. Eu costumo dizer que não precisa nem saber escrever, basta saber ler. Porque na prova você não vai escrever nada. A prova é realizada no computador. A prova é de marcar. Você vai marcar as alternativas que você corresponde à correta. Marcou correta, passou um abraço e foi. Beleza? Possui documento de identidade. Possui documento de identidade. Possui CPF. Ser penalmente imputável. Pessoa que possa receber pena por crime cometido. Então, a pessoa lá cometeu um crime e tal. Então, ela pode ser responder pelo aquele crime, né? Se ela tiver uma deficiência, tiver uma coisa que não possa ser preso, então ela não pode tirar habilitação. Porque a habilitação é uma arma que você está tendo. Ter habilitação é ter uma arma. Então, você tem posse de uma arma agora. Beleza? Um carro, muitos matam. Muitos destroem a vida de outro, muitos passam o carro por cima de outro. Então, o carro não é brincadeira, não. A galera bagunça mesmo com o carro. Você não tem noção. Então, preenche os requisitos. Você vai até o órgão executivo de trânsito do seu estado, do Distrito Federal, para comprar o seu laudo. Beleza? De posse do seu laudo, o laudo tem validade de um ano. Na pandemia, eles aumentaram, né? O laudo na pandemia tem laudo que está valendo até hoje. Mas a lei brasileira fala que o laudo vale 12 meses. Beleza? Você tem 12 meses para poder fazer o processo desde a abertura do processo do candidato. Beleza? Dentro desses 12 meses, caso você não faça todo o processo, tem que voltar novamente para o zero. Então, você comprou o laudo. O laudo, você pode comprar o laudo de ACC junto com a B. Ou alguns compraram só A, outros só B, ou a grande maioria aqui da sala que eu estava olhando comprou o laudo AB. Beleza? Como eu estava falando para vocês na quinta-feira, o dia que nós começamos o curso, né? Aqui na Escola Brasil é bom, começa curso todo dia. Começa curso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui a Escola Brasil, sempre dia 15, tem turma começando. Não dá tempo do cara pagar as contas, ver o que sobrou do dinheiro e tirar a habilitação. Então, ele comprou o laudo, carro e moto, que a maioria da sala é isso. Beleza? Fez o exame físico e mental. Beleza? E aí fez o exame físico e mental. E aí fez o processo agora do psicoteste. Passou no psicoteste.
beleza? Esse laudo fica junto ao ano. É o mesmo laudo para carro, para moto, para as duas categorias, é o mesmo valor e também se realiza a mesma prova. Não tem diferença, não. O carro da autoescola precisa ter um freio comando, beleza? A moto não precisa, não é diferente. A moto só precisa ter a placa de uma autoescola e pintada a parte da autoescola. Em relação à mecânica, a transmissão, é tudo igual. O carro de autoescola é igual ao carro comum. Ah, que o carro é adaptado, o carro acelera, o carro reduz. Menos verdade. O carro que você faz ela é igual um carro comum. Beleza? Igual ao carro comum que você usa. Beleza? Só que vai ser diferente, que vai desgastar. Às vezes você vai pegar um carro 2023 aqui, que você vai andar, parece que ele é mais velho. Porque as pessoas aprendendo tendem a danificar mais o carro. Beleza? Então, a pessoa aprendendo, né? Tende a danificar mais o carro. É normal isso aí. Veículos utilizados para tirar habilitação. Para tirar cinquentinha, basta ser uma cinquentinha. Para tirar a carteira de moto, qualquer moto acima de 120 cilindradas. Aqui na autoescola a gente usa a Honda. Para tirar a habilitação de carro, 4 rodas, né? Menos o quadriciclo, qualquer carro. Categoria C, veículos que permitem carga de 6 toneladas. Categoria D, 20 lugares. Categoria E, qualquer um que tenha um peso mais de 6 toneladas. Beleza? Qualquer veículo articulado. Então, vocês todos compraram o laudo, beleza? Lá no Detran. Comprou o laudo, fez o exame médico, fez o psicoteste, foi aprovado. E aí vem para a próxima etapa agora, que é a prova, as aulas teóricas que nós estamos realizando nesse momento. Então, primeiramente, você fez o quê? O médico fez o psicoteste. Aí vem para a parte teórica. Só pode vir para aqui depois que foi aprovado aqui. Se você tiver reprovado aqui no exame médico e psicoteste, a autoescola não vai conseguir marcar sua prova. O seu sistema fica bloqueado lá até você conseguir ajeitar, conseguir ajustar para poder a gente conseguir marcar a prova de vocês. Beleza? Questão de prova. Essa é a carga horária que nós iremos fazer. Queremos fazer, não, que estamos fazendo, né? Legislação, 18 horas. Direção defensiva, 16 horas. Primeiros socorros, 4 horas. Meio ambiente com cidadania, 4 horas. Mecânica básica, 3 horas, totalizando 45 horas aulas. Essa é a carga horária obrigatória para se obter a carteira de habilitação. Você pode ter mais, mas se você tiver menos, faltou qualquer aula, entrou atrasado e tal, e aí vai ficar faltando, né, 5 aulas. E aí tem que fazer a reposição da aula para poder fazer a marcação da prova. O Detran só marca quando você completa a carga horária e precisa ser da aula que o Detran quer. O Detran quer aquela matéria específica que você realiza. Então, ele só vai liberar se você fizer a aula que está faltando. Não está falando aí, só marca depois que faz. Acabou a aula, vai fazer a prova. Beleza? A prova, nada mais, nada menos, que é o quê? 40 pontos. Desses 40 pontos, aqui na Bahia, você tem que acertar o quê? 28. Então, desses 40 pontos, você tem que acertar 28 pontos aqui no Detran da Bahia. Beleza? Caso você não consiga obter a pontuação mínima necessária, aí depois no outro dia você já pode marcar a prova novamente. Perdeu marca, perdeu marca, perdeu marca, perdeu marca, perdeu marca, perdeu marca, até você passar. Lembrando que a cada 2 vezes que você perder, você precisa comprar um relaudo. Beleza? Todas 2 vezes que você perdeu, você precisa comprar um relaudo. E aí você faz até você passar. Beleza? Questãozinha de prova para você responder lá no Detran. Passou na prova teórica, você vai vir para a autoescola para solicitar a sua LADV, que é a licença para aprendizagem de direção veicular. Então, a LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular,
ela tem a função de permitir que você utilize o carro da autoescola para realizar suas aulas com o instrutor credenciado na Autoescola Brasil. Beleza? Só quem pode ministrar sua aula é o instrutor da Autoescola Brasil. Beleza? Se não, o instrutor da Autoescola Brasil não pode, ele tem que ministrar essa aula sua. Então, obrigatoriamente, ele precisa ministrar a aula no carro da autoescola. Beleza? Então, se a gente for pegar no carro de outro local de autoescola, você vai ficar 6 meses suspenso. Então, não pode, de maneira alguma, utilizar outro carro para fazer o treinamento. O treinamento precisa ser feito na autoescola, com o instrutor credenciado à autoescola, a nível de evitar acidentes e tal. Então, a questão de autoescola, ela serve justamente para isso, para trazer essa segurança. Beleza? Questão de prova para você responder lá no Tetra. Beleza? Questãozinha de prova aí. Vamos lá para frente. Então, aí você vai solicitar a licença aqui da autoescola. Com essa licença, você vai realizar suas aulas práticas. Beleza? Então, essas aulas práticas, elas servem para te preparar para fazer a prova. Então, após todas as aulas práticas realizadas, vai ser realizada a prova. A prova é realizada lá no Shopping Bela Vista, que na sequência eu vou mostrar o vídeo como é feita essa prova lá no Detran, tá bom? O vídeo que eu gravei lá. Então, a prova, se você não alcançar os 3 pontos negativos, você está aprovado, tá bom? Então, gente, o curso para tirar 50 é menor, mas custa o mesmo valor da moto. Só faz 20 aulas teóricas e 10 práticas, beleza? No caso, hoje o cara prefere tirar de moto, porque de moto ele conduz a essa outra habilitação, beleza? Essa é a licença, a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Então, esse documento aí é que vai permitir que você realize as suas aulas, beleza? Então, as aulas vão ser realizadas com essa sua LADV, Licença para Aprendizagem de Direção Veicular. Então, de posse dessa licença, você vai poder estar realizando as suas aulas práticas. Beleza? Então, a licença serve justamente para isso, para que você possa realizar as suas aulas práticas. Simulador. O simulador ele é opcional. Hoje não precisa-se mais de simulador para que você possa fazer as suas aulas, né? O simulador, hoje a pessoa vai diretamente, faz as aulas no próprio carro. Hoje é mais prático você fazer as aulas no próprio carro, não há necessidade de você fazer aula no simulador. Alunos que desobedeceram o instrutor, esse foi fazer a prova sem ordem do instrutor. Esse disse que dava para fazer sozinho. Esse aqui freou de vez. Esse aqui atropelou uma moça no exame. Esse aqui a moto bateu no fundo. Então, nós temos inúmeras situações que podem ocorrer na prova. Beleza? Tranquilo?